Áudio-texto da Igreja Batista das Nações. Palavra do Pastor. Reflexão e meditação com base em textos da Bíblia, comentários bíblicos e reflexões pessoais. Título do texto de hoje: Para andar no Espírito. Texto base: Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 26, versão NVT. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Este texto de Gálatas 5, do 16 ao 26, nos apresenta um contraste claro entre seguir a natureza humana e ser guiado pelo Espírito. Quando andamos no Espírito, nossa vida passa a ser conduzida pela vontade de Deus e não mais pelos impulsos da carne. Gálatas 5, do 16 ao 18. O Espírito Santo nos guia a atitudes que refletem o caráter de Cristo: amor, alegria, paz, paciência, bondade e domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23, e nos dá forças para vencer as obras da carne. Essa é a evidência de que a nova vida em Cristo está crescendo e se manifestando em nossas atitudes e em nosso caráter, nos tornando mais parecidos com Jesus. Romanos 8, 13. Andar no Espírito significa permitir que o Espírito Santo dirija nossas vidas, que fomos libertos dos desejos da natureza pecaminosa, e essa submissão ao Espírito nos alinha com nossa identidade em Cristo, crucificando as paixões carnais. Leia Romanos 6, 6. E Gálatas 2, 20, o 5, 24, e o 6, 14, e que sendo guiados pelo Espírito de Deus somos, de fato, filhos de Deus. Romanos 8, 14. Não significa ausência de tentações, mas, como Paulo declarou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. Pois o poder de Deus opera em nós para produzir frutos que glorificam o seu nome. João 15, 8. Deus conhece plenamente nossa pecaminosidade, pois todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4, 13. Nada que fazemos ou pensamos o surpreende, como nos lembra o Salmo 139, versículos 1 ao 4, mas ele espera que confessemos nossos pecados de forma honesta, sem justificativas, pois se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 de João 1, 9. O verdadeiro arrependimento reconhece o pecado pelo que ele é. Salmo 32, 5. E nossa total dependência de Deus, nos posicionando para receber o perdão conquistado pelo sacrifício, morte e ressurreição de Jesus. Romanos 5, 8. Quando, com humildade, como filho pródigo, declaramos: pequei contra o céu e diante de ti. Lucas 15, 21. Ao confessarmos e buscarmos o Espírito Santo, somos fortalecidos para crescer na nova vida que Deus nos deu. Essa transformação é possível porque o Pai nos concedeu nova vida por meio da morte e ressurreição de Cristo. 2 Coríntios 5, 17 e Romanos 6, 4. Ao nos rendermos diariamente à direção do Espírito, aprendemos a despojar-nos do velho homem e a nos revestir do novo. Efésios 4, 22 ao 24. É um processo contínuo de santificação. 1 aos Tessalonicenses 4, 3, no qual crescemos até que Cristo seja plenamente formado em nós. Gálatas 4, 19, vivendo de maneira digna do Evangelho que recebemos.
Filipenses 1, 27. Pedindo a ajuda do Espírito para nos capacitar a viver de forma que honre o sacrifício de Cristo, sendo transformados progressivamente à imagem de Deus. 2 aos Coríntios 3, 18. É nessa entrega que o Espírito Santo atua com poder. Ao pedirmos sua ajuda, ele nos capacita a crucificar nossos desejos egoístas e a andar em uma nova direção. Portanto, andar no Espírito é viver de forma intencional, buscando agradar a Deus em cada área da vida, deixando que a nova natureza em Cristo molde nossos pensamentos, palavras e ações. Colossenses 3, 10. Isso exige perseverança, oração constante e sensibilidade à voz do Espírito, que efetua em nós, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2, 13. Para que, dia após dia, sejamos transformados à imagem de Jesus. Romanos 8, 29. Revelando ao mundo que somos verdadeiras novas criaturas para a glória de Deus. Mateus 5, 16, e aos Filipenses 2, 15. Oremos juntos. Senhor Deus, reconheço que preciso do Teu Santo Espírito para viver de maneira que Te agrade. Confesso meus pecados diante de Ti e não quero dar desculpas para o que fiz de errado. Lava-me com o sangue de Jesus e renova o meu coração. Ajuda-me a abandonar as obras da carne e a produzir os frutos do Teu Espírito em minha vida. Guia meus passos todos os dias, para que eu cresça como nova criatura e viva para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Toda honra, glória e louvor ao Santo Espírito que, a pedido de Cristo Jesus, João 14, 16 ao 18, nos foi enviado pelo Pai para habitar em nós. Texto escrito por Anderson Fazion, pastor auxiliar da Igreja Batista das Nações e líder de campo da WH Brasil. Observação: o texto acima narrado foi escrito baseado em meditações pessoais e comentários bíblicos diversos. Fiquem na paz. E até o próximo.